Dando continuidade às aulas de criação de primitivas sólidas, nesta aula vamos aprender a criar as primitivas de esfera e cilindro. A criação de uma esfera é muito simples de ser feita, bastando apenas ativar aqui o comando Sphere, definir um ponto central e arrastar o mouse para definir o seu raio ou diâmetro, dependendo da opção selecionada aqui. Por padrão, a opção é a Radius, mas teclando com o botão da tecla para baixo no teclado, eu posso visualizar aqui a opção Diameter. Ao clicar nela, eu consigo definir o diâmetro da esfera. E aqui eu tenho a minha esfera traçada. Essa ferramenta, a Sphere, ela apresenta algumas opções de traçado. Eu vou ativar ela aqui novamente e eu visualizando aqui na área da linha de comando, eu posso visualizar aqui, antes de definir o primeiro ponto, a opção padrão, que é Specify Center Point, ou ainda tem as opções 3P, 2P e TTR. Essas opções são conhecidas já do traçado de circunferências. Então, como elas funcionam? Eu não vou demonstrar aqui, porque para quem já conhece um pouco de 2D, sabe como que é a aplicação prática dessas opções. Na 3P, o que vai acontecer? Eu vou definir 3 pontos para especificar o tamanho e a posição da esfera. Na 2P, eu vou definir 2 pontos para especificar o tamanho e a posição da esfera. E na TTR, eu vou definir 2 pontos de tangência e o valor do raio da esfera. Basicamente são essas as opções e as funções delas. Agora eu vou demonstrar de forma prática a criação de um cilindro. Para isso, então, eu vou ativar a ferramenta Cylinder. Vou definir um ponto central e definir o raio da base. Aqui também eu posso estar escolhendo a opção de diâmetro, selecionando Diameter ou digitando a letra D e confirmando com Enter. Vou manter aqui a opção de raio, definir o raio da base, defino a altura do cilindro. Essa altura pode ser definida visualizando aqui na área da linha de comando, pode ser definida digitando o valor da coordenada naquela caixa em destaque em azul ali na área gráfica, ou ainda definindo 2 pontos, ou a posição do eixo do cilindro. Eu vou modificar aqui a posição do eixo desse cilindro, então eu vou escolher aqui a opção Axis, digitando a letra A, confirmando com Enter, e veja que agora eu posso modificar a posição do cilindro, do eixo do cilindro, na verdade, para qualquer posição. Eixo Z, eixo Y, eixo X, inclinado. Aí vai qualquer posição. E veja que aqui eu criei o meu cilindro. Assim como na opção de desenho da esfera, o cilindro também apresenta algumas opções além da que eu já demonstrei anteriormente. Então eu vou ativar a ferramenta de cilindro aqui e vou exemplificar algumas opções existentes aqui. Esse menu que eu abri agora aqui, eu teclei com o botão tecla para baixo no teclado. As 3 primeiras opções aqui já vimos e é comum no traçado de circunferências, de esferas, que é a 3P para a definição de 3 pontos, 2P definição de 2 pontos e TTR, que vai definir 2 pontos de tangência e o raio de base do cilindro. Outra opção aqui que eu vou demonstrar agora, no caso dos cilindros, é a Elliptical. A Elliptical vai fazer o quê? Vai definir um cilindro com base elíptica e não circular. Então eu vou selecionar a opção Elliptical, definir um eixo, definir o segundo eixo, que seria o primeiro diâmetro, que é o diâmetro maior da elipse,
Em seguida, o diâmetro menor da elipse. E agora a altura do cilindro, no caso aqui. E veja que defini aqui um cilindro que possui a base numa elipse. Todas as primitivas sólidas no AutoCAD são simples de serem criadas. Explore as opções de criação das primitivas de esfera e cilindro para utilizar a que melhor se adeque ao projeto que está sendo desenvolvido.